Por que Cidade dos Sonhos é um dos melhores filmes do século XXI? Hoje nós vamos mergulhar em um dos filmes mais misteriosos, enigmáticos e impactantes do cinema contemporâneo, Cidade dos Sonhos, dirigido por David Lynch e lançado em 2001. Esse filme não só consolidou Lynch como um mestre do surrealismo, mas também entrou para várias listas como um dos melhores filmes do século XXI, sendo indicado a vários prêmios, inclusive Oscar de melhor diretor. Por que esse filme continua sendo tão atraente? Por que ele é considerado o melhor trabalho de David Lynch? E, principalmente, sobre o que é Cidade dos Sonhos. Se você já assistiu a esse filme ou a qualquer outra obra do Lynch, você já sabe, Tentar resumir a história de qualquer coisa feita por ele é quase impossível sem cair em múltiplas interpretações. Lynch sempre deixou claro que seus filmes são como quadros. Se ele tentar explicar cada um deles, as múltiplas interpretações de cada filme seriam limitadas dali em diante por conta da única versão dada por ele. Suas obras sempre fazem mais perguntas do que entregam respostas. Mesmo assim, vamos lá? Vamos tentar? Pois bem, a narrativa começa com a chegada de Beth, interpretada pela Naomi Watts, uma jovem cheia de sonhos aqui que desembarca em Los Angeles, querendo se tornar uma estrela de cinema. Ela se hospeda no quarto de uma tia e lá encontra uma mulher misteriosa, com amnésia, que adota o nome de Rita, vivida por Laura Herring. As duas embarcam numa espécie de investigação para descobrir quem é essa mulher e o que aconteceu com ela. Até aí parece um suspense no ar tradicional. Só que a partir da metade do filme, tudo muda. A história se fragmenta, os personagens trocam de nome, mudam de personalidade, o tempo se embaralha e o que era sonho parece virar realidade. Ou ao contrário. Entendeu? Pois é. O mais comum é que quem assiste a um filme de David Lynch pela primeira vez simplesmente diga ao final: eu não entendi nada, nada faz sentido. E é justamente aí que entra o lado gênio do Lynch. Ele não entrega respostas fáceis. Em vez disso, ele nos convida para dentro de uma experiência sensorial. Cidade dos Sonhos brinca com a estrutura narrativa de um jeito que poucos diretores têm coragem de fazer. Tem quem diga que os primeiros 2/3 do filme são um sonho e o terço final é a realidade. Já outros acham que tudo é uma ilusão criada pela mente de uma mulher em colapso emocional. E tem ainda quem veja o filme como uma crítica feroz à indústria de Hollywood. Todas essas interpretações coexistem. E isso não é à toa. O surrealismo é a chave para a gente entender Cidade dos Sonhos. Lynch, ele se inspira claramente nos sonhos reais, aqueles que a gente tem dormindo, que não fazem nenhum sentido lógico, mas sonhos que despertam emoções muito verdadeiras. Ele cria cenas que parecem completamente desconexas da lógica, cenas com aquele tom onírico, mas que fazem total sentido emocional. Um dos momentos mais marcantes é o do Clube Silêncio, lembra? Aquela apresentação onde o apresentador insiste que não há banda e que tudo é uma ilusão. Essa cena resume bem o espírito do filme inteiro. Nada é o que parece. Inclusive, nessa mesma cena, há um excelente número musical, performado pela cantora Rebecca Del Rio, que interpreta em espanhol a música Crying, do Roy Orbison, dando ainda mais estofo para toda essa carga emocional de toda a cena dentro ali do Clube Silêncio. E falando em música, o som, de uma forma geral, ele tem um papel crucial em tudo isso. David Lynch é obcecado por design sonoro. E aqui em Cidade dos Sonhos, o som não serve só para ilustrar o que está acontecendo. Ele cria tensão, desconforto, atmosfera. Às vezes você percebe um zumbido baixo, quase imperceptível. Fica presente durante longas cenas, gerando uma sensação de que algo está errado, mesmo quando nada de estranho está acontecendo visualmente. Mas você começa a achar que algo muito ruim vai acontecer. E esse uso de ruído constante e distorções sonoras, ele é muito típico do Lynch.
e está em quase todos os seus filmes, mas em Cidade dos Sonhos parece que isso é levado ao extremo. Já as músicas originais executadas no filme também são um show à parte, todas criadas por Angelo Badalamenti, seu fiel colaborador, né? E dão o tom para toda a criação desse mundo fantástico e surreal de Cidade dos Sonhos. Destaque, claro, para o tema principal, que tem o poder de nos levar para dentro daquele mundo esquisito. O elenco também é uma parte essencial do impacto que esse filme causou e ainda continua causando. A Naomi Watts entrega uma das performances mais intensas e versáteis do cinema dos anos 2000. Ela começa como uma jovem sonhadora quase ingênua e termina como uma mulher atormentada, cheia de culpa e raiva. E a transformação dela é brutal. Laura Harring, como Rita, tem uma presença hipnótica, misteriosa. E o Justin Theroux, que faz o diretor de cinema dentro da história, representa bem o lado mais sombrio e corrupto da história hollywoodiana. Há uma cena, inclusive, onde há uma negociação em uma das salas de algum estúdio de Hollywood e tudo o que acontece lá dentro é indescritivelmente estranho e arrepiante. Nunca vai haver palavras para definir o que acontece nessa e em muitas passagens desse filme. Para causar toda essa sensação, o David Lynch usa, várias técnicas visuais, técnicas narrativas, que ajudam, a construir o suspense de forma quase insuportável em alguns momentos. Ele adora planos longos e desconfortáveis, cortes secos, enquadramentos desequilibrados, closes intensos no rosto dos personagens, efeitos especiais simplórios usando fumaça, gente sumindo, a cor vermelha e também a eletricidade, Ela está ali como um elemento principal em seus filmes e também aqui em Cidade dos Sonhos. Nada ali é por acaso. E ele também usa o silêncio como uma arma. Em várias cenas não acontece nada por longos segundos, mas você sente que algo vai explodir. E às vezes não explode, e isso gera uma tensão psicológica absurda. E claro, tem as cenas que parecem desnecessariamente incômodas, como aquela do homem que vê um rosto atrás do restaurante, um rosto ali com uma imagem muito assustadora. Aquela cena é completamente desconexa da história principal, mas ela te assombra, ela faz total sentido num contexto de sonho, porque toca em um medo irracional, um terror que não é explicado, só sentido. De novo, não há palavras para definir isso, nunca haverá. Cidade dos Sonhos foi lançado primeiro no Festival de Cannes, onde foi ovacionado e rendeu a Lynch o prêmio de melhor diretor. Depois, chegou aos cinemas em um circuito mais restrito, mas foi conquistando a crítica aos poucos. E mesmo sendo um filme de difícil digestão, ele foi indicado a vários prêmios e hoje é unanimidade entre críticos de cinema, sendo considerado um marco do século XXI. É claro, pensar que Cidade dos Sonhos começou como uma ideia de série de TV, que foi rejeitada pelos estúdios da ABC em 1998, mas que o Lynch conseguiu salvar, convertendo essa ideia de série num longa inesquecível, é quase inacreditável, Mas, afinal, voltando ao que começamos a falar lá no início, do que se trata Cidade dos Sonhos? Bem, dá para dizer que é um filme sobre identidade, culpa, frustração e principalmente sobre os sonhos, tanto no sentido literal quanto simbólico. Sonhos de fama, sonhos românticos, sonhos de sucesso, sonhos. E principalmente o quanto esses sonhos podem se transformar em pesadelos quando não se realizam. Mas o filme também pode ser um grande ensaio que coloca a magia dos sonhos ao lado da magia dos filmes. Como disse Robert Ebert, um dos maiores críticos de cinema e também um dos maiores defensores desse filme, abre aspas, não há explicação, pode nem haver mistério, fecha aspas. Em Cidade dos Sonhos, as metáforas estão por toda parte, A própria Los Angeles é uma personagem ali, representando uma cidade que promete muito, mas que pode destruir quem se deixa levar demais pelas ilusões. A Chave Azul, o Clube Silêncio, o cowboy, o personagem na cadeira de rodas que parece controlar Hollywood inteira de dentro de seu escritório sombrio, a caixa misteriosa. Todos são símbolos que apontam para temas maiores,
como o fracasso pessoal, a desilusão amorosa e a perda de identidade. Todos esses elementos são retratados de forma muito original. O estranho. Essa palavra se encaixa demais não só nesse filme, mas em qualquer obra com Lynch na direção. E como é bom nos depararmos com o estranho em tempos onde quase tudo é raso, onde tão pouco de fato nos toca a alma, onde tão pouco nos faz pensar de verdade, onde pouco nos desafia como seres humanos no sentido mais filosófico da nossa existência, onde quase todo mundo está distraído e prestando atenção quase que integralmente em suas timelines, em conteúdos curtos que só levam ao próximo conteúdo raso, gerando um ciclo de insatisfação em série. Um grande salve a David Lynch, que nos deixou esse ano, mas nos deixou também uma grande filmografia e relativamente extensa. E Cidade dos Sonhos é uma obra que não se assiste com a cabeça, ela se assiste com o subconsciente. Você não entende, você sente. O filme em si é uma experiência, ele mexe com você de verdade, te fazendo muitas perguntas e quase sempre te deixando sem respostas. E é por isso que esse filme continua sendo discutido, analisado e admirado até hoje. David Lynch nunca quis que você descobrisse um significado final. Ele queria que você vivesse a experiência e falasse sobre ela, que compartilhasse com as pessoas. E poucas experiências cinematográficas são tão intensas quanto o que há aqui dentro dessas 2h30. O maior mistério, talvez, seja como David Lynch conseguiu fazer isso. O meu nome é Rodrigo Cunha e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like e não deixem de se inscrever no canal e clicar no sino para receber novos conteúdos como esse. Até mais!